E assim, a natureza, a mãe natureza, avisando todos que a cultura de sua fase está, por a fase natural da natureza, ser a fase racional. Está aí a cultura do natural da natureza, a cultura natural. Esse é o redígio natural da mãe natureza, que gerou todos, criou todos e mantém todos de tudo. A dona de todas as vidas, a dona de tudo, de todos os feitos e de todas as vidas. E assim chegando, em mãos de todos, o conhecimento da mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Por todos serem de origem racional, todos voltando à sua verdadeira origem e saindo desta vida tortuosa da matéria. Viver com o corpo de matéria é viver torturado pelas doenças, pelas dores e por tudo que existe por a vida da matéria, ser uma vida de torturas por ser matéria. A matéria já está dizendo o nome, um conjunto de males reunidos, e por ser um conjunto de males reunidos, por si mesmo se destrói, por si mesmo se acaba. Então qual é o valor da matéria, dessa forma do que ela é constituída? Nenhum. Mas por negligência, inventaram as aparências, e por inventar as aparências, deram cunho à matéria do que a matéria não é. Então fantasiaram a matéria bem fantasiada para a ludibriação de si mesmo e dos demais. Adornaram a matéria de uma tal forma que, por estar adornada desta maneira, pensaram que são aquilo que não são, pelos adornos criados. Querendo fazer desse conjunto de ruínas, que por si mesmo se destrói, querendo fazer da matéria, desse conjunto de ruínas, o que esse conjunto de ruínas não é. E de formas que fantasiaram esse conjunto de ruínas, de a tal forma, que esse conjunto de ruínas começou a se julgar aquilo que não é, nascendo aí o orgulho, a vaidade, a prepotência e a desigualdade. E daí multiplicando-se o sofrimento horroroso e pavoroso de todos, por julgarem tudo serem, e na realidade nada serem. Quiseram fazer do nada tudo e se complicaram de uma forma tal, que ficaram tão complicados que julgavam que a vida fosse essa mesma, e quando chega a realidade, é que passam pela decepção de nada serem, por aparências não serem verdades. E por aparências não serem verdades, multiplicaram o sofrimento de si mesmo. Hoje aí estão os efeitos das aparências, todos sofrendo as consequências. Os efeitos das aparências, todos descompreendidos de si mesmo, ninguém se entendendo, ninguém se compreendendo, uns contra os outros, devorando uns aos outros. Está aí os efeitos das aparências. Brigas, guerras, desarmonia, um grande flagelo de sofrimentos e padecimentos cruéis, por quererem fazer da matéria o que a matéria não é. Querendo fazer desse montão de ruínas, que por si mesmo se acaba, um primor de maravilhas, quando não é. Aparentando aquilo que não são, e vivendo em contradição, por aparência não serem verdades, e entrando em contradição uns com os outros, possuindo daí uma infinidade de males em si mesmo, por julgarem as aparências tudo serem, quando na realidade as aparências nada são, e por aparentarem o que não são, o resultado é viver em contradição consigo mesmo e com tudo. E daí surgindo as multiplicações dos males, para a destruição de si mesmo e de todos, por aparências não serem verdades, por fazerem da fantasia a realidade. Fantasias essas que levavam todos ao topo desesperador, por ficarem embriagados pelas fantasias, fanatizados pelas fantasias e obsedados pelas ilusões. Todos iludidos pela obsessão das fantasias, que atraem todos,
sugestiona todos e emociona e apaixona, e daí criando os contrastes da vida melancólica para si mesmo, por viverem subordinados e escravizados pelas fantasias e pelas aparências. Deste modo, tinham que criar um vulcão de ruínas, pelo exagero, pelas imprudências de querer ser o que a matéria nunca podia ser. Matéria, um conjunto de ruínas que, por ser um conjunto de ruínas, por si mesmo se destrói e se acaba. Se fosse um conjunto de coisas boas, não se destruía por si mesmo. E assim quiseram fazer da matéria um ser florido de maravilhas, esquecidos e esquecendo do seu natural de ser. Querendo fazer da matéria uma flor do melhor perfume. E agora, veja qual o perfume natural do corpo de matéria. E assim criando todos esses adornos e sofrendo as consequências de todo esse conteúdo desolador. O que de bem e de bom é que as aparências trouxeram para todos? Coisa alguma. Somente todos o que todos estão cansados de ver e saber. Todos esses adornos começaram como brincadeira na fase de selvagens. Como brincadeira na fase de selvagens e que nasceu a criação desses adornos. Matavam os bichos bonitos, tiravam a pele e começavam a se vestir de pele de bichos, a título de brincadeira. E as brincadeiras, com o tempo, se tornando em costume e com o tempo se tornando em moda. Uns faziam roupagem todas adornada de penas lindas, outros faziam roupagem de pele das mais lindas que existiam de bichos que matavam. Então daí começou a disputa de quem tinha roupagem mais bonita e mais linda. E cada qual queria fazer a sua melhor. Cada qual queria fazer a sua mais linda, mais rica, mais atraente. E nessa brincadeira começaram a se acostumar e com o tempo ficaram acostumados. E assim que foi que nasceu o princípio das fantasias. O começo era brincadeira. E com o tempo levavam a sério porque começaram a apurar. E nessa apuração começaram a surgir os espertalhões. E não surgiu os espertalhões, começaram a criar os valores. E na criação dos valores nasceu a ambição e a ganância. E cada qual queria que a sua fantasia fosse a mais valorosa. E daí começaram as disputas. Disputando sempre e foram se habituando quem podia andar fantasiado mais tempo. Porque não estavam acostumados. A saúde não aceitava e adoeciam quando ficavam várias horas fantasiados. E assim morreram muitos na disputa de quem aguentava mais dias fantasiado. E assim foi que começaram a apurar, a fazer fantasias leves para o corpo acostumar, e nessa apuração, a multiplicação das apurações, começaram a se acostumar. E assim foi que nasceu o hábito das fantasias. Começou a brincadeira, e brincadeira que com o decorrer do tempo, e com a evolução de tudo e o progresso, se tornou realidade. E de formas que até hoje todos sofrendo as consequências das aparências, por não saber como tudo isso gerou e principiou. E de forma que a tendência, como estão vendo nas praias e em vários pontos da terra, é todos adorando mais o natural do que o artificial, achando que o artifício é um sacrifício. Todos esses adornos, o começo de tudo isso, começou como brincadeira. Mas todos apreciam mais o natural, se sentem todos bem com o natural. O artifício, como tudo na matéria é assim, teve o seu princípio e com o decorrer da evolução do mundo terá o seu fim. Porque tudo na matéria é assim. Tudo que tem princípio tem fim. E tudo é assim. Uma fase é de um jeito, outra fase é de outro jeito, outra fase já é de outra forma, e tudo passa. Tudo passa porque tudo que tem princípio tem fim. As evoluções vão passando por transformações naturalmente, porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Findou-se uma fase, entrou em outra fase já diferente. Findou-se uma época, já entrou em outra diferente. E assim as épocas e as fases, todas têm princípio e têm fim, porque na matéria tudo é assim. Antes das fantasias, ninguém tinha fantasias. Depois chegou a época das fantasias, a fase das fantasias,
E com a evolução natural da natureza, as mudanças de fase e as mudanças de épocas, tudo muito naturalmente. Isso é para verem que tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim, como todas as vidas. Todas as vidas têm princípio e têm fim. Assim são os costumes, as modas, os meios, e tudo que tem começo se acaba. Tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Há 200 anos passado era um costume. Há 500 anos passado já eram outros costumes. Há 1000 anos passado, outros costumes. Os costumes antigos todos acabaram porque tiveram o princípio e tiveram seu fim. E novos costumes, e sempre renovando os costumes, por tudo na matéria ser assim, tem princípio e tem fim. Então começou como brincadeira o nascimento das vestes, e tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. E a natureza, com a sua áurea racional, fazendo seus avisos a todos para a recuperação de todos, e todos sentindo seus efeitos por tudo que vai se passando e pela orientação chegando. E o que vai se passando é que todos estão clamando pela providência divina. Somente a providência divina é que pode trazer a normalização do mundo, porque ninguém na Terra tem condições mais de deitar o mundo. E assim os apelos de todos são para a divina providência. E assim todos sentindo a agonia da transição da vida, que há muito tempo tudo vem em contradição. Então, não tendo mais com quem contar, nem tendo mais onde se agarrar, clamam para a divina providência, por tudo que parecia que era e deixou de ser. Porque somente parecia que era, e daí a desilusão de tudo e de todos, pela situação que o mundo atravessa. Então os apelos constantes de todos são para a divina providência. E a divina providência já tomou providências, e por isso a áurea é racional, por a fase natural da natureza ser racional. Agora só falta conhecer a cultura da áurea da natureza, a cultura racional, para ter o encontro com a divina providência, para encontrar a divina providência, que é o mundo racional. Salve!